esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos acompanhando a última viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Esta viagem no Evangelho de São Lucas, que nós ouvimos, ocupa grande parte do seu espaço. A grande viagem de Jesus à Cidade Santa, na qual ele será crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Enquanto ele está viajando, uma multidão de discípulos o segue. E ele aproveita a viagem para instruir os seus discípulos acerca dos mistérios do reino de Deus. Ele os instrui para que eles estejam prontos para a missão que lhes dará por ocasião da sua ressurreição. Quando disser: ide a todo mundo e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E instruam todos para que se tornem discípulos meus. Veja, antes mesmo da sua ressurreição, além de ter escolhido 12 apóstolos, o Senhor escolheu um outro grupo de 72 discípulos. Padre, mas por que esse número, 72? Segundo o livro do Gênesis, capítulo 10, o mundo era constituído de 72 nações. Então, quando Jesus escolhe 72 discípulos, ele quer que esse número represente todas as nações da terra, pois o evangelho não deve ser pregado apenas entre os judeus, povo de Jesus, mas entre todos os homens, entre todas as nações, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O evangelho não pertence a um povo, o evangelho não pertence a um grupo, o evangelho pertence a todas as nações da terra. Ele deve ser anunciado até os confins do mundo. Por isso, como naqueles tempos, eles imaginavam que o mundo estava constituído de 72 nações, era constituído de 72 nações,
Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Mandou-os na frente para preparar um povo bem disposto, dizendo: o reino dos céus está próximo. Na verdade, o reino de Deus é o próprio Jesus. Quem tem Jesus já vive o reino de Deus. Quem tem Jesus já participa do reino de Deus. E ele então disse: a messe é grande e os operários são poucos. Isto é, a colheita é imensa, mas eu não tenho um número suficiente de trabalhadores para colher. Na colheita do mundo, nós somos como que trigos, e o Senhor quer nos colher. O Senhor quer nos colocar num lugar adequado, num grande galpão, e aqui nós podemos falar que esse galpão é símbolo do céu, onde o trigo é alocado, um grande celeiro, o celeiro do céu, mas poucos são os operários que trabalham com esta finalidade. E depois ele diz: enquanto vocês estiverem debaixo dessa tarefa, com esta missão, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Como assim? Quando você sai de casa, quando eu saio de casa, a gente costuma levar determinadas coisas que nos dão segurança. Dificilmente alguém sai de casa sem a carteira. É claro que hoje tem Pix, a gente pode levar os documentos no celular, mas ainda assim eu costumo levar comigo a minha carteira. Ela me dá segurança, porque nela eu tenho algum dinheiro em espécie, nela eu tenho os meus documentos que eu posso apresentar em qualquer situação. A carteira me dá segurança. Eu posso levar também, se estiver chovendo ou prestes a chover, um guarda-chuva, se bem que eu sempre esqueço o guarda-chuva quando eu levo, né? Eu não consigo. Eu prefiro pegar a chuva do que levar um guarda-chuva, porque eu compro e eu perco. No segundo dia eu esqueço. Assim como as minhas blusas. O povo fala: padre, o senhor usa pouca blusa. Eu falo: porque eu chego num lugar, eu tenho que tirar a blusa e eu esqueço que eu estou de blusa e vou embora, né? Então a gente leva consigo uma blusa, a gente leva consigo a nossa carteira, um guarda-chuva se eventualmente estiver prestes a chover. As mulheres levam uma bolsa na qual está absolutamente tudo que você quiser. Pega lá um cartão, pega lá uma conta de luz de 2014, tem dentro da bolsa da mulher, não é? Ela tem absolutamente tudo dentro da bolsa dela. Por quê? Porque a bolsa da mulher lhe confere segurança. Ela está segura se ela leva consigo aquela bolsa. E olha só o que Jesus diz aos seus discípulos: durante a missão, não levem bolsa, não levem sacola. Sacola serve para colocar alimentos. Não levem sacola. Não levem sandálias. As sandálias servem para proteger os pés do terreno pedregoso, do calor, do frio. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ou seja, a vossa confiança, diz o Senhor, não pode estar nestas coisas, mas em mim. Confiem absolutamente em mim e no Pai, porque o Pai irá prover vocês de todo o necessário. Aqui Jesus, por meio dessas palavras, está exigindo que os seus discípulos não coloquem a sua confiança em coisas materiais, porque elas podem falhar, elas podem faltar. Confiem em mim. Se eu enviei vocês para uma missão, eu vou capacitá-los e eu vou fazer com que nada falte àqueles que se colocaram debaixo da minha poderosa mão, debaixo da minha providência. Esse é o significado. E nós temos a tendência de confiar muito em nossos bens materiais. Nós confiamos no nosso carro, na nossa casa, nas nossas coisas, porque elas nos trazem segurança. Mas o Senhor diz: a tua segurança sou eu. É em mim que você deve depositá-la, e em mais absolutamente nada. Essas coisas, é claro que nos dão segurança, mas elas são relativas. Colocar toda a nossa vida nelas não é suficiente. Depois Jesus disse: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Parece ser uma falta de educação, né?
Jesus manda 72 discípulos na frente dele para evangelizar os lugares pelos quais ele ia passar. E ele diz: olha, enquanto vocês estiverem fazendo isso, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Como assim? É que no tempo de Jesus, o cumprimento entre os judeus, entre as pessoas daquele tempo, não era como o nosso. A gente está passando pela rua e vê alguém conhecido, mas não quer conversar com ele, e diz assim: opa, opa. E nós cumprimentamos a pessoa. Naquele tempo não. O cumprimento não é apenas um olá ou a paz. Eles se dão a paz dizendo shalom, a paz em hebraico, shalom. Não, cumprimentar uma pessoa é parar e fazer extensas perguntas a respeito da saúde dela, da família dela, dos problemas dela. É ficar ali conversando, sabe? É como acontece quinta-feira, depois da missa das 3 horas, aquelas senhorinhas vêm aqui, participam da missa, e é quando elas encontram uma outra amiga, que ela só vem na quinta-feira às 3 da tarde, elas param e começam a conversar. E como é que tá? Tá com muita dor? E começa aquela disputa de doença, não é? Aquela disputa de doença, para ver quem está mais doente. É isso que é cumprimentar uma pessoa. E Jesus diz assim: não cumprimentem ninguém pelo caminho. Quer dizer, não parem, não percam tempo. Eu quero que vocês façam a missão. Por quê? Porque vocês podem se desviar. Porque a atenção de vocês pode sair da missão e começar. É isso, quando Jesus nos manda fazer alguma coisa, Ele não quer que nós nos desviemos. Ele não quer que a nossa atenção recaia. E veja, se Jesus te chamou para ser esposa, para ser esposo, para ser pai, para ser mãe, ao longo da sua missão, enquanto pai, enquanto mãe, você vai ser tentado a deixar esse caminho. Você vai ser tentado a esquecer o seu matrimônio. Você vai ser tentado a esquecer a sua missão de pai e de mãe. Você vai ser tentado a pensar apenas em você, a reavaliar-se e dizer: não, eu não preciso disso. Eu não preciso continuar casado. Eu não preciso continuar desse jeito, me dedicando à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos. Não, eu posso fazer outras coisas, eu posso ser quem eu quiser. Então Jesus disse: se você recebeu uma missão, se você aderiu a esta missão, de ser padre, de ser esposo, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe, seja qualquer missão, faça, não cumprimente ninguém pelo caminho, ou seja, não perca tempo, não se desvie do seu propósito, diz o Senhor. E Ele diz: se vocês entrarem numa casa, digam: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um filho da paz, um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Olha só o que Jesus disse: cheguem numa casa e desejem paz àquela pessoa que mora na casa. Se ele aceitar, a paz vai repousar sobre ele. Se ele não aceitar, a paz tem que voltar para vocês. E esse é o grande dom que Cristo Jesus nos veio dar. E nós ouvimos na primeira leitura que o Senhor vai fazer correr como um rio a paz na cidade de Jerusalém. Esse é o grande dom de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu pela primeira vez aos seus discípulos, Ele disse: a paz esteja convosco. Veja, a paz não é mera ausência de guerra. A paz não é ausência de guerra. A paz é um dom de Deus que faz com que a gente esteja tranquilo, reconciliado com Ele e com os nossos irmãos, mesmo quando as coisas estão dando errado. Mesmo quando as coisas não vão bem, o cristão verdadeiro tem paz, porque a paz que Cristo nos dá excede todo o entendimento. São Paulo nos escreveu: a paz de Cristo excede todo o entendimento. Ou seja, a pessoa tinha tudo ou tem tudo para não estar em paz, mas está em paz. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. Ela confia absolutamente em Deus e sabe que nada lhe faltará. Essa paz é semelhante àquela da criança que confia no seu pai e tem a certeza de que o seu pai não fará nada de mal contra ela. Ela sabe que o seu pai só quer o seu bem. Eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai tinha uma
um carro, acho que eu já contei essa história, não sei. Ele tinha um carro chamado Belina. Era uma Belina, um carro comprido assim, não é? Era ali na década de 90. E ele fazia algumas viagens comigo, com a minha mãe, eu ficava no banco de trás. E naquele tempo, o cinto não era regra, era exceção, né? E eu queria me deitar no banco de trás da Belina e dormir. Imagina só, uma criança dormindo ali no banco de trás, tranquila, sossegada. E se o meu pai desse uma freada? Eu poderia voar lá para frente, não é? Mas eu confiava plenamente no meu pai. Eu confiava nele. Meu pai que é o meu bem, nada de mal vai acontecer comigo, porque eu estou com o meu pai. Eu sequer pensava no que os outros poderiam fazer. Porque às vezes um erro no volante não é culpa da pessoa que está dirigindo, mas dos outros que estão dirigindo. E eu não pensava em nada disso. Por quê? Porque dentro do coração da criança existe uma confiança absoluta no pai dela. O pai pode jogá-la para cima e pegá-la no ar, e ela confia no pai, ela dá risada. A criança se alegra quando o pai a levanta para cima e a faz cair nos seus braços. A mãe entra em desespero às vezes, mas a criança não, a criança costuma rir, porque existe ali uma relação de confiança plena, absoluta. Quando a gente cresce, essa confiança plena e absoluta desaparece. Hoje, quando meu pai dirige, eu falo: pai, freia. Pai, olha para o lado, olha para o outro. A gente perdeu a confiança plena e absoluta nas pessoas com quem a gente convive, especialmente com os nossos pais, porque a gente cresceu e viu como é a realidade. E a realidade não é como aquela que uma criança imagina. Mas Deus não erra. Deus é muito maior, é infinitamente maior do que os nossos pais. Por isso a gente pode confiar plenamente em Deus. Porque se Deus nos lançar para o alto, a gente pode rir, sabendo que nós vamos cair nas mãos dele. Porque se Deus estiver dirigindo a nossa vida, nós podemos dormir calmo e tranquilamente, porque nada vai nos faltar. Porque Deus não vai permitir. Mesmo que a sua casa seja visitada por uma doença, mesmo que a sua casa seja visitada por uma tribulação, você permanece em paz. Você permanece confiando. Mesmo quando tudo estiver dando errado, eu posso ficar tranquilo e sossegado no regaço acolhedor do Pai do céu. Por quê? Porque Ele não permitirá que nada de mal absolutamente ocorra comigo. Pode ocorrer comigo doença, sim, que é mal. Pode ocorrer comigo tribulação, desemprego, pode ocorrer todas essas coisas. Mas mesmo nelas, o Senhor estará comigo. Porque mal relativo existe. Existem os maus relativos, mas do mal absoluto, que é do pecado e do inferno, Ele nos livra. Sempre, sempre e sempre. Por isso, grande confiança no Senhor. Mesmo quando tudo estiver desmoronando ao nosso lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo com o bastão e com o cajado. Mesmo que o Senhor permita que eu passe pelo vale da humilhação e da tristeza, mesmo que o Senhor permita que eu passe pelo vale da depressão e do desassossego e do desemprego e de quaisquer outros problemas, a minha confiança no Senhor, a minha paz no Senhor, que excede todo entendimento, permanece, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. E se Ele me fez um filho da paz, eu permanecerei em paz. Posso perder o sossego, mas vou ficar em paz. Porque uma coisa é sossego, outra coisa é paz, né? Eu, quando me tornei padre, desde que eu me tornei padre, eu estou em paz, mas nunca mais tive sossego na minha vida, né? Nunca mais tive sossego. A gente confunde paz com sossego. Paz não. Paz é quando nós não temos sossego, mas ainda assim conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e esperar em Deus. Saber que Ele tudo pode.
Saber que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando ao nosso redor nem tudo vai bem como nós gostaríamos que fosse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.